15 anos atrás. Que bom. Alguém de vocês já se encontrou em algum lugar estranho para você? Às vezes a gente chega em algum lugar e... você fica, que lugar estranho é esse, né? Não sei se você já sentiu assim em um ambiente aonde você está parecendo um peixe fora d'água. E é interessante a gente pensar que muitos de nós passamos mais tempo em terra estranha do que imaginamos. Se eu te disser nesta noite que você está em uma terra estranha, se eu te disser que aqui não é o seu lugar, que aqui não é a sua casa, se eu te disser que há um lar preparado para mim e para você, se eu disser que há algo especial para nós, a Bíblia diz que nós andamos como forasteiros em terra estranha. E é interessante a gente entender que para sobreviver em terra estranha e permanecer fiel é um desafio. Eu vou repetir. Sobreviver em uma terra estranha e permanecer fiel é um desafio. E a história em que nós vamos ler nesta noite, registrada no capítulo 3 de Daniel, fala de uma situação parecida. Leia comigo. Rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura, 2 metros e 70 centímetros de largura. Você tem noção disso? 27 metros de altura. Um prédio de quase 10 andares. Era a estátua. Para você ter uma ideia. E ergueu na planície de Durã, na província da Babilônia. Depois convocou os satrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles, satrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram de pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhe és dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e todas as espécies de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de todas as espécies de músicas, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: o rei vive para sempre. Tu emitistes um decreto, tão em moda, né? Palavra decreta, desde aquele tempo até hoje.
ó rei, ordenando que todo o que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo o que não se prostrasse em terra e não a adorasse, seria atirado numa fornalha em chamas. Há alguns judeus que nomeastes para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Em todo lugar tem uns fofoqueiros de plantão, né? Aqueles que estão olhando e falam, tem uns ali que não se prostrou, não. Não é fofoca, só estou falando para o seu bem, rei. Foi uma ordem sua, eles estão descumprindo. Continuando, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão semelhantemente atirados numa fornalha em chama. E que Deus poderá livrá-los da minha mão? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem nós prestamos culto pode nos livrar. E ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Você pode dizer glória a Deus? Veja que estes 3 jovens, eles estavam em uma terra estranha. E havia um desafio sobre eles, permanecerem fiéis ao Deus de Israel. E nós precisamos ter em mente alguns conceitos importantes para que possamos permanecermos fiéis. Quando a gente olha o que está acontecendo à nossa volta, o que temos enfrentado, os desafios que temos enfrentado, muitas vezes nós nos vemos dentro da história desses homens. O primeiro conceito que eu quero trazer para a nossa meditação e reflexão nesta noite é a seguinte: não ceda ao que todo mundo está fazendo. Não ceda ao que todo mundo está fazendo. O rei queria que todos se curvassem ao seu ídolo. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, conforme nós lemos, eles não se juntaram aos demais, eles não submeteram à pressão do momento. Muitas vezes na nossa vida, a nossa caminhada cristã, no mundo em que nós estamos vivendo, como eu disse, você está em terra estranha. Este mundo não é a sua casa. Diga glória a Deus aí, fica feliz porque tem uma casa no céu preparada para você, vai. Mas enquanto estivermos aqui, nós estamos sujeitos à pressão deste mundo. Estamos sujeitos
as imposições que o mundo vem sobre as nossas vidas. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, lá no capítulo 12, ele diz: não vos conformeis com este mundo. O que é não se conformar? É não se amoldar, é não aceitar a forma. Alguém poderia pegar um copo com água para mim, por favor? O copo está vazio. Você vai colocando água e a água vai se amoldando. Obrigado. Vai se amoldando ao copo. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando. Olha, não permita que as pressões do mundo molde o seu caráter contrário à vontade de Deus. Foi edito um decreto, você precisa se prostrar. Para mim, a sua reflexão nesta noite: quantas vezes nós já nos prostramos diante de imposições que nos foram postas? Quantas vezes nós aceitamos a pressão que o mundo impõe sobre as nossas vidas? E nós nos prostramos, nós nos dobramos, porque todo mundo está fazendo. E eu não quero ir contrário aos demais. Obrigado, Sérgio. Quando a gente olha, eu sempre falo isso aqui na igreja, né? Aqui dentro da igreja é muito fácil nós sermos cristãos. Aqui dentro da igreja é muito fácil nós darmos exemplos. Aqui dentro da igreja é muito fácil nós fugirmos do pecado. Porque nós estamos num só propósito. Bom, eu creio que você vem no mesmo propósito que eu aqui, adorar a Deus. Mas quando nós saímos desse ambiente, quando vamos à nossa casa, ao nosso trabalho, quando as pessoas que estão à nossa volta estão envoltas no mundo pecaminoso, quando as pessoas que estão, como os nossos amigos, estão envolvidos no mundo de pecaminosidade. Olha só o que diz 1 Coríntios capítulo 15, versículos de número 33. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Entenda, eu e você, nós nascemos com um propósito, e o meu propósito e o seu propósito é fazer o nome do Senhor glorificado, é fazer o nome do Senhor ser engrandecido, é manifestar a glória e a graça de Deus por onde passarmos, amém? Lá na sua casa, o ambiente da sua casa precisa ser transformado, porque você está lá. Você é embaixador dos céus. Diga amém, vai. Você é o embaixador dos céus. O embaixador é um representante legal. Se você for tentar invadir qualquer embaixada, a gente às vezes usa dos Estados Unidos, mas é qualquer embaixada. Você pode ser fuzilado porque você está invadindo um terreno alheio. O inimigo, ele não pode invadir a sua casa, porque você é o embaixador dos céus. Aleluia! Você precisa fazer diferença. Por isso não ceda ao que todos estão fazendo, faça a diferença. O segundo conceito que eu quero trazer para a nossa reflexão nesta noite: não permita que as circunstâncias determinem a sua obediência. Não permita que as circunstâncias determinem a sua obediência.
Interessante que o apóstolo Pedro, lá em Atos, ele diz o seguinte: importa obedecer a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, na história em que nós lemos, eles não recuaram diante da sua devoção a Deus, mesmo diante da ameaça de serem lançados em uma fornalha de fogo. A obediência a Deus não tem nada a ver com a nossa conveniência. A nossa obediência a Deus não tem nada a ver com a nossa conveniência. Eu acho conveniente obedecer, eu vou obedecer. Não, agora eu não acho conveniente não obedecer, eu não vou obedecer. Ou você agrada a Deus, ou você não agrada. Como eu disse aqui na palavra do dízimo e da oferta, ou o Senhor está em primeiro lugar da sua vida, ou Ele não está em lugar nenhum. Eu quero te encorajar nesta noite a ser fiel a Deus. Amém? Seja fiel a Deus. Por gentileza, Adriano, Salmo 119. E o versículo de número 44. Seja fiel a Deus. Olha só o que diz: obedecerei constantemente a tua lei para todo sempre. A despeito de qualquer situação, a lei do Senhor é soberana. Eu sei, talvez que você não queria ouvir essa palavra hoje, né? A lei do Senhor é soberana. Seja fiel a Deus. Interessante que na história em que nós lemos, esses 3 jovens, eles viram para o rei e falaram: ó rei, fique sabendo, se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser, nós não vamos recuar. O rei quis dar uma segunda oportunidade para eles. O rei quis dar uma segunda chance para eles. Eles falaram: não precisamos de segunda chance. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Portanto, não vamos desobedecer a lei do Senhor, porque ela é para sempre. Ela é para sempre. A minha vida, a sua vida precisa estar firmada nesta verdade. A palavra que Deus liberou sobre a sua vida, ela é para sempre. Amém? Aquilo que Deus falou a seu respeito é para sempre. Não permita que as circunstâncias determinem a sua obediência. Nós somos manipuláveis. O ser humano é manipulado. É fácil de ser manipulado. Nós somos conduzidos, muitas vezes, por uma onda em que nós nem estamos atentos que ela está nos levando. E às vezes as pessoas que estão nos cercando estão nos levando para um caminho mau, para um caminho de morte. E não estamos atentos ao que está acontecendo. Quantas vezes nós pecamos influenciados por alguém que está próximo de nós? Eu me lembro de uma ocasião assim que eu comprei carro, desde cedo trabalhei, ajudava na construção da igreja, desde 12 anos.
e lá da igreja do Guará. E fui juntando meu dinheiro, ganhava ali meu dinheiro, e quando completei os 18 anos, consegui comprar meu primeiro carro, um Passat. Pense num Passat, abençoado. E assim, tinha meus amigos, e os amigos eram todos da igreja, né? É um testemunho abençoado. Eram todos da igreja. E um começou a falar, vamos fazer um churrasco? Eu falei, poxa, mas eu não tenho dinheiro. Não, vamos ali comigo que a gente resolve e tal. E ia, e dava um jeito, arrumava carne, saía com a carne do mercado, falava, rapaz, de onde você arrumou dinheiro? Não, esquenta não. Vamos fazer o churrasco, vamos fazer a festa. Eu falo isso com vergonha, porque eu fui participante, fui conveniente, eu fui moldado por circunstâncias. Eu permiti circunstâncias me envolverem e me levarem. E um dia a gente estava numa vigília e Deus levantou uma irmã lá e falou, apontou o dedo para mim assim e falou, se cuida, aquele negócio que está lá na sua casa não é seu, você sabe disso. Falei, já entendi, Deus, o recado, não precisa falar mais nada. Fui lá, peguei aquele negócio que estava e fui chorando para o dono, falei, toma, assuma que esse negócio é da minha casa. Não quero isso. Está trazendo maldição sobre a minha vida, está trazendo dificuldade sobre a minha vida. E quantas vezes nós nos permitimos situações acontecerem em nossas vidas. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham tudo para se prostrar diante daquela imagem. Os pais deles não estavam vendo, a igreja não estava vendo, o pastor não estava junto. Eles estavam sozinhos em uma terra estranha. Mas o que eles haviam aprendido, a posição de Deus na vida deles, falou mais alto do que o desejo de não morrer, do que o medo de não morrer. E eles permaneceram fiéis à lei do Senhor. Eu quero te encorajar nesta noite, seja fiel a Deus. Uma terceira conceito que nós precisamos aprender para permanecermos fiéis em terra estranha. Não faça a sua vida sobre sobre você. Faça a sua vida sobre Deus. Entenda que Ele é a nossa rocha. É nele que nós estamos firmados. Os jovens hebreus, eles desafiaram o rei. Quando receberam a segunda oportunidade para se curvarem diante da imagem, eles se posicionaram. Eles não submeteram à vontade do rei, mas submeteram à vontade de Deus. A vida deles estava firmada em Deus. Eles criam que Deus poderia trazer livramento a eles. Eles criam que Deus estava no controle de todas as coisas. A minha vida e a sua vida não deve estar sobre a fama, sobre a posição, sobre o dinheiro, sobre os nossos recursos, sobre as promessas que são nos feitas, sobre os nossos sentimentos, porque tudo isso falha. Tudo isso falha. O dinheiro acaba.
Você olha para mim, quando a Alessandra casou comigo, ela casou comigo porque ela me achava bonito. A beleza vai passando. É bem verdade que eu dei uma melhorada. Se vocês olharem minhas fotos de casamento, né? Mas tudo passa. E às vezes a nossa vida, os nossos desejos, estão firmados em cima dos nossos egos, em cima das nossas posições. Entenda que, se Deus não for o Senhor das nossas vidas, se Ele não estiver como base da nossa vida, como sustento da nossa vida, tudo acaba. Tudo acaba. Estes jovens, eles desafiaram o rei. Você pode nos lançar na fornalha. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se não, a gente vai estar com Ele. Ei, eu quero falar para você, jovem, que está me ouvindo. Você, irmão, irmã, você, adolescente, que está me ouvindo nesta noite, nesse dia. Firme a sua vida, firme os seus conceitos em Cristo Jesus. Firme os seus desejos, faça a sua vida firmada em Cristo Jesus. A única rocha que não se abala é essa. Aleluia. A minha vida e a sua vida devem ser firmada em Deus. Olha só o que diz Filipenses capítulo 1, versículo 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda ousadia, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja em plena vida, ou seja em plena morte. Nós precisamos estar firmados em Cristo Jesus. Os ventos que batem contrário à nossa vida não pode nos abalar. A sua fé, a sua comunhão com Deus, a sua intimidade com Deus. Ontem conversava com a Thaís e o Vinícius. E nós estamos vivendo, queridos, um chacoalhar. A igreja, os cristãos estão vivendo um chacoalhar. Aqueles que estiverem firmes vão se firmar mais ainda. Mas aqueles que estiverem meio assim, pode ser que não aguente. As pressões. Por isso eu quero te encorajar nesta noite. Tenha como exemplo Sadraque, Mesaque e Abednego. Não negocie a sua fé. Não negocie a sua comunhão com Deus. Não negocie a sua intimidade com Deus. Como eu disse no início, nós estamos de passagem nessa terra. Tudo aqui é passageiro. Há uma eternidade nos esperando com Deus. O salmista disse que se nós vivermos aqui até 70, 80 anos, já vivemos bem. O que passar disso é robustez, é que você comeu muito tutano. É vigor da sua carne. Mas eu quero te encorajar a pensar na eternidade. Nós já estamos vivendo a eternidade. Você crê nisso? Nós já estamos caminhando na eternidade. Mas firme o seu passo em Cristo Jesus. Se tiver uma fornalha de fogo ardente e alguém disser vai ser lançado, não vou negar a minha fé. Se tiver que ir para a cova dos leões, não vou negar a minha fé.
o que tiver que acontecer, eu estou firmado em Cristo Jesus. O que tiver que acontecer, estou firmado em Cristo Jesus. Quem me guia, se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Você pode adorar? tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Sim, Deus, tu és. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Você pode erguer as suas mãos e dizer aleluia. Aleluia. Aleluia.
Senhor, nós te adoramos, Pai, nesse dia, porque Tu és o Senhor das nossas vidas, Tu és o nosso sustentador, Tu és o nosso guia. E nesta noite, meu Deus, eu me uno, Pai, com cada um dos Teus filhos neste lugar, aqueles, meu Deus, que estão, Senhor, conosco nas redes sociais. Pedimos, meu Deus, que a Tua graça, Senhor, nos alcance, que as Tuas misericórdias, Pai, se renove sobre nós, sobre as nossas vidas, Pai, nos renovando, nos ajudando, nos sustentando, Pai, firmes na Tua palavra. Pai, eu oro, Senhor, nesta noite, meu Deus, com este adolescente, com este jovem, meu Deus, com esta irmã, com este irmão, Pai, que precisa, meu Deus, de ter a sua fé renovada, que precisa, meu Deus, de ter a alegria renovada no seu coração. Pai, ministra, Deus, com Teu poder, ministra, meu Deus, com a Tua autoridade, Senhor, sobre este lugar, e traz, meu Deus, a Tua direção. Sustenta, Senhor, em nome de Jesus, em meio às provas. Sustenta, meu Deus, em meio aos desafios, Pai. E nos dê, Senhor, a Tua paz. Renova, Senhor, sobre nós a Tua paz, a Tua alegria. E nós Te bendizemos, nós Te exaltamos, nós Te adoramos, em nome de Jesus. Erga suas mãos e adore ao Senhor. Só Ele é digno de toda honra. Aleluia, oh, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor nesta noite. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Só para completar meu testemunho, todos estão na igreja. Todos os que aprontaram estão na igreja, estão firmados com Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Que Deus abençoe o seu lar, o seu trabalho. Que Deus abençoe suas finanças. Que o Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, trazendo cura. Nós oramos nesta noite por aqueles que estão enfermos. Nós rogamos por aqueles que estão acometidos pelo Covid, por enfermidades respiratórias, por enfermidades das mais diversas. Nós rogamos nesta noite para que sobre eles esteja a cura, esteja o Teu milagre, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos vós, hoje para todo sempre. Amém. Está encerrado. Deus te abençoe. Vai em paz em nome de Jesus.